Ao longo de nossa história, o Brasil foi governado por 38 presidentes. Atualmente, os presidentes brasileiros são eleitos pela população, com base em critérios definidos pelo sistema eleitoral brasileiro. O presidente é responsável por governar o país, sendo, portanto, o cargo mais importante do Brasil. O território brasileiro se transformou em uma república presidencialista em 1889, e desde então foi governado por diversos presidentes em diversos contextos. José Linhares, 1945 a 1946. O presidente do Supremo Tribunal Federal assumiu a presidência por 94 dias em consequência da deposição de Getúlio Vargas. Ocupou o cargo interinamente para que um novo presidente pudesse ser eleito. Eurico Gaspar Dutra, 1946 a 1951. Foi o primeiro presidente da República de 1946, ou Quarta República, o primeiro período democrático de nosso país. Durante o seu governo foi promulgada a Constituição de 1946, e ainda o Brasil alinhou-se totalmente com os Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Reprimiu o Partido Comunista Brasileiro e sindicatos. Getúlio Vargas, 1951 a 1954, foi eleito democraticamente para um segundo mandato, sendo este um dos governos mais atribulados da nossa história republicana. As disputas entre PTB e a UDN travaram o governo de Vargas. A oposição usou discursos golpistas e todo o tipo de estratégias para impedir o mandato. No final, a crise política levou Vargas a cometer suicídio em 24 de agosto de 1954. Café Filho, 1954 a 1955, vice-presidente que assumiu o governo depois do suicídio de Getúlio Vargas. Atuou discretamente em apoio ao golpe articulado pela UDN contra a posse de Juscelino Kubitschek. E João Goulart, presidente e vice-presidente eleitos em 1955, foi afastado da presidência em consequência de um acidente cardiovascular. Carlos Luiz, 1955. Foi presidente por 3 dias apenas, de 8 de novembro a 11 de novembro de 1955. O seu apoio ao golpe, defendido pela UDN, levou o ministro da Guerra, Henrique Teixeira Lott, a destituí-lo da presidência. Carlos Luiz assumiu o cargo porque era presidente da Câmara dos Deputados. Nereu Ramos, 1955-1956. Foi presidente do Brasil por 81 dias, assumindo pela deposição de Carlos Luz e por ser o presidente do Senado Federal à época. Exerceu um governo de transição que existiu apenas para garantir a legalidade constitucional do país e possibilitar a posse de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, 1956 a 1961. Foi um dos presidentes mais populares da história republicana do Brasil. Seu governo estabeleceu política de desenvolvimento industrial, onde incentivou a construção de rodovias que contribuíram para a integração do país e construiu a nova capital do Brasil, a cidade de Brasília. E acabou legando ao país os aumentos da dívida externa, da inflação e da desigualdade social. Jânio Quadros, 1961. Foi o primeiro e único candidato que a UDN elegeu durante a República de 1946. Seu governo foi marcado por polêmicas do início ao fim, pois o presidente não aceitava governar dentro dos limites constitucionais, tomando medidas extremamente controversas. Renunciou à presidência em 25 de agosto de 1961 em uma tentativa fracassada de autogolpe. Ranieri Mazzilli, 1961. Presidente da Câmara dos Deputados que assumiu a presidência durante a crise sucessória causada pela renúncia de Jânio Quadros, governou por 13 dias. João Goulart, 1961 a 1964. Vice-presidente que assumiu o governo em decorrência da renúncia de Jânio Quadros e assumiu a presidência durante uma forte crise política causada por articulações golpistas dos militares, que tentaram impedir a posse de Jango. Assumiu em 7 de setembro de 1961, após aceitar governar em um regime parlamentarista. Durante o seu mandato, procurou realizar reformas estruturais no país, as chamadas reformas de base, onde fracassou nisso por falta de apoio e foi vítima de um golpe civil-militar, que articulou diferentes camadas da sociedade brasileira para tanto, em especial o grande empresariado, a grande imprensa e os militares. Ranieri Mazzilli, 1964. Novamente governou o Brasil por 13 dias, logo após a deposição de João Goulart, por conta do golpe civil-militar de 1964. Humberto Castelo Branco, 1964 e 1967. Primeiro presidente, entre aspas, da ditadura militar. As primeiras medidas de exceção foram realizadas durante o seu governo, como o Ato Institucional número 1, que autorizou expurgos entre civis e militares, dando início à prisão arbitrária de cidadãos brasileiros. Houve também a perseguição a políticos opositores e a movimentos sociais. Arthur Costa e Silva, 1967 e 1969. Implantou medidas desenvolvimentistas que contribuíram para o crescimento econômico artificial, conhecido como milagre econômico. Durante o seu governo, aconteceu o fortalecimento da ditadura militar, com repressão de movimentos estudantis e de trabalhadores e com o decreto do Ato Institucional número 5, o mais rigoroso de toda a ditadura. Emílio Médici, 1969 e 1974. Foi um dos governantes mais autoritários da ditadura militar. Em posse do AI-5, Ato Institucional número 5, ampliou a repressão, a censura e a tortura contra os opositores da ditadura. A maior parte das mortes por agentes do governo durante a ditadura militar aconteceu na presidência de Médici. O auge do milagre econômico aconteceu no seu governo. Ernesto Geisel, 1974 a 1979. Durante seu mandato presidencial, foi ensaiada uma abertura política entendida pelos historiadores como uma iniciativa controlada, ou seja, entendia-se a possibilidade de um retorno dos civis ao poder, desde que eles estivessem tutelados pelos militares. Ainda assim, o governo Geisel matou dezenas de opositores. João Figueiredo, 1979 a 1985. Último líder do período da ditadura brasileira, seu governo deu continuidade ao processo da abertura guiada, visando a manter os militares tutelando áreas importantes do país. Entretanto, o governo de João Figueiredo acabou encontrando uma forte oposição da sociedade civil, cansada do autoritarismo dos militares. Seu governo sofreu com forte crise econômica manifestada por uma alta da inflação e pelo crescimento descontrolado da dívida externa. José Sarney, 1985 a 1990. Vice-presidente de Tancredo Neves, o primeiro civil eleito presidente após 21 anos de regime de exceção.
Sarney assumiu a presidência interinamente por conta dos problemas de saúde de Neves, internado às pressas um dia antes de assumir o cargo. Seu governo fracassou no combate à crise econômica. A Constituição de 1988 foi promulgada durante seu mandato, apesar de Sarney não ter concordado com muitos pontos do texto. Fernando Collor de Mello, 1990 a 1992. Primeiro presidente eleito pela população brasileira diretamente desde 1960. Seu governo também fracassou no combate à crise econômica, adotando algumas medidas para a economia que traumatizaram uma geração de brasileiros. Foi iniciado o processo de impeachment, mas o presidente abriu mão do cargo em dezembro de 1992 por seu envolvimento com um escândalo de corrupção. Itamar Franco, 1992 a 1995. Vice-presidente de Fernando Collor, assumiu a presidência depois que o presidente deixou o cargo. O grande feito desse governo foi ter conseguido estabilizar a economia brasileira por meio do Plano Real, criado pela equipe econômica sob a liderança de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, 1995 a 2003. Foi eleito e reeleito com vitórias no primeiro turno. A vitória de FHC foi impulsionada pelo seu papel na construção do Plano Real, o plano econômico mais bem-sucedido da história brasileira. O governo sofreu denúncias de compras de parlamentares para aprovação da emenda constitucional que permitia a reeleição para o cargo presidencial. Encerrou seu mandato com a economia em uma situação ruim. Luiz Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2011. Depois de ser derrotado nas eleições de 89, 94 e 98, Lula conseguiu vencer a disputa em 2002. Seu governo obteve resultados expressivos na economia, registrando crescimento significativo, além de ter contribuído diretamente para a distribuição de renda e a redução da pobreza no país por meio de programas governamentais. Seu governo foi abalado por um escândalo de corrupção conhecido como o Mensalão. Dilma Rousseff, 2011 a 2016. Conseguiu eleger-se presidente muito graças à popularidade do governo Lula. Ela foi a primeira mulher eleita presidente no Brasil. Procurou dar continuidade à política de combate à pobreza, mas seu governo pecou na política econômica, enfrentando nos anos duros de recessão o fortalecimento da oposição, os erros na condução da política econômica e o avanço da Operação Lava Jato abriram o caminho para que o processo de impeachment interrompesse seu segundo mandato. O impeachment da Dilma é entendido por muitos historiadores como um golpe parlamentar. Michel Temer, 2016 a 2019. Vice-presidente que articulou o golpe parlamentar contra Dilma e assumiu a presidência com a destituição da presidente em 2016. Em seu governo, adotou uma política econômica de austeridade. Balançou no cargo por conta de escândalos de corrupção, mas manteve-se até o final do mandato, principalmente por possuir apoio do Legislativo. Jair Bolsonaro, 2019 até os dias de hoje. O militar reformado foi eleito em uma onda conservadora que atingiu o Brasil em 2018. Seu governo, que se apresentou como um governo de viés liberal, ficou marcado por resultados ruins na economia, em destaque para o aumento da inflação.